Continuando então, pessoal, com as funções mais utilizadas no mercado, essa aqui é a segunda parte. Nós anteriormente vimos a função C, agora a gente vai ver uma segunda função que também é bastante utilizada pelo mercado, que é a função PROC. Eu tenho duas vertentes para ela, a função PROC-V, que é a função de procura vertical, e temos o PROC-H, que é a função de procura horizontal. Nós vamos começar pela PROC-V, vamos deixar a PROC-H um pouquinho para frente. Vocês estão vendo essa planilha aqui? Tá? Ela apresenta uma loja de carros com 4 vendedores. Marcelo, a Patrícia, o Pedro e a Renata. No primeiro semestre de um ano X, eles venderam os carros que estão aqui descritos na nossa planilha, tá? E a concessionária precisa ter um controle geral disso. O que seria? A média da vendas por setor, o prêmio a ser pago aos vendedores e as vendas por mês, né? Ou que no caso seria o período. Para isso, então, eu vou precisar que vocês façam essa planilha aqui, que vocês copiem essa planilha, tá? No arquivo de vocês. Vocês podem dar pausa aqui nesse ponto do vídeo, tá? E podem fazer a planilha aqui com calma, no ritmo de vocês, aí no Excel de vocês. Vamos lá então? Bem, gente, continuando, tendo vocês já copiado a planilha aí para os arquivos de vocês, então eu vou pedir para que vocês façam o seguinte: vocês vão posicionar aqui em F4, aqui na parte da comissão, e vamos ver como é que a gente pode destrinchar essa nossa planilha. Tá ok? A gente vai ver como a gente calcula a comissão de cada carro, sendo que antes de qualquer coisa, a gente tem que saber que as regras dessas comissões vão estar no intervalo das células entre A17 e B18. A comissão é de 4,63% para cada carro vendido, se o valor dos carros estiver entre 0 e R$ 49.999, ou seja, se estiver abaixo de 50 mil, tudo bem? Que a partir de 50 mil reais, a comissão a ser paga por carro vendido é de 9,25%. Tá ok? Nós poderíamos utilizar uma função C aqui, sem problema nenhum. Só que vão haver casos em que vamos ter muito mais valores, né, muito mais opções de comissão a serem pagas. Em primeiro lugar, a PROC-V, que vai procurar um valor em uma primeira coluna à esquerda, de uma tabela anexa, tá? E vai retornar o valor da mesma linha em uma coluna especificada. Tudo bem, pessoal? Os argumentos dela são os seguintes. Eu tenho o valor procurado, eu tenho a matriz da tabela, a segunda tabela, né, que é o intervalo de células onde vai estar a tabelinha anexa. Os cabeçalhos, no caso, aqui não entram. Tudo bem, gente? Só os valores aqui, tá, que vão entrar. Aqui, no caso, o cabeçalho está escrito comissões, não vai entrar. Eu tenho o número de índice de coluna, tá, que é o índice da coluna da matriz da tabela onde vai estar o valor a ser retornado. Ou seja, eu tenho aqui a primeira coluna e eu tenho aqui a segunda coluna. Tudo bem? E eu tenho a procura do intervalo. Vocês devem se lembrar quando eu falei para vocês sobre texto nesse tipo de função, que sempre vai dentro de aspa dupla, tá? O caso assim que eu não iria utilizar aspa dupla seria se o texto fizesse parte, né, da função, né? Se o texto em questão fizesse parte assim da descrição, né, dos argumentos utilizados pela função. Aqui é esse caso, tá ok, gente? Posicionando aqui em F4, como eu tinha falado para vocês. Então, a gente vai estar trabalhando aqui, ó, a função PROC. PROC, aqui no caso, procura vertical, como a gente tinha falado para vocês. Então, colocando aqui a procura vertical, a função vai ser baseada pelo valor do carro vendido, que está em E4 aqui no caso, né? Ou seja, eu estou aqui com o valor de E4, ou seja, esse 15.200, que no caso aqui é o valor de venda do Palio. Tudo bem, gente? Então, dando um ponto e vírgula aqui, depois disso, eu vou colocar o intervalo, conforme eu tinha especificado para vocês, vai estar entre A17 e B18. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, selecionar entre A17 e B18 aqui as minhas células, tudo bem? Agora eu quero o número de índice de coluna, ou seja, o Excel vai estar perguntando que valor que eu tenho que retornar para a tabela principal. Ou seja, a porcentagem que eu vou estar colocando para trabalhar, tá, aqui a comissão. Carros até
R$ 49.999, vão ter uma porcentagem de 4,63%, valores de 50 mil para cima, 9,25%. Notem que isso vai estar na segunda coluna. Então, esse é o número de índice de coluna, tá ok, gente? Número 2 aqui. Continuando, eu vou colocar aqui se é verdadeiro ou falso a procura do intervalo. Lembrando sempre, verdadeiro é uma correspondência aproximada, falso correspondência exata. Como no caso eu estou lidando com valores aproximados, então o que vai aqui é verdadeiro. Conforme eu falei para vocês, no caso aqui não vai dentro de aspas. Tudo bem, gente? Por se tratar da sintaxe da função que nós estamos trabalhando. Então eu vou colocar aqui, coloquei PROC-V, E4, ponto e vírgula, A17 a B18. Né? E4 é o valor procurado, A17 B18 a matriz da segunda tabela. 2 é a coluna onde vão estar os valores que eu tenho que retornar, verdadeiro, que eu estou dizendo que são valores aproximados e não exatos. Então a gente executa essa função, vai estar lá 0,05, né? No caso que eu estou trabalhando aqui seriam 5 centavos, porque essa tabela aqui, né, a parte aqui da célula de comissão, ela está formatada em moeda. E aqui eu coloquei a porcentagem para retornar 4,63% e a porcentagem vai virar 5 centavos. Só que eu não quero isso, né? Eu quero o valor completo, né, da minha comissão. Então, pessoal, olha só, no caso aqui eu tenho que retornar isso, tá multiplicando o valor aqui em E4, né? Ou seja, multiplicar a porcentagem, tá, que seria 4,63%, realmente com o valor aqui da venda do carro, ou seja, 15.200. Para mim fazer isso, é só colocar aqui o PROC-V, a função, dentro de parênteses, tá? Aí coloco aqui os dois parênteses aqui e multiplico isso por E4. Tudo bem, gente? Colocando aqui por E4, daí eu vou ter aqui a minha comissão real, né, que é R$ 703,76. Como eu estou trabalhando valores aqui que vão se referir individualmente cada um dos carros, a gente poderia até confundir, né, os valores aqui para trabalho, tá? Porque a impressão que se dá é que eu poderia trabalhar normalmente com a cópia relativa, mas não é assim, gente. Eu vou estar trabalhando também, né, com os valores das comissões. Então aqui, pessoal, vocês podem ver que são valores, né, que vão estar sempre nesse mesmo lugar. Então eu preciso colocar a referência absoluta aqui para executar a cópia relativa. Ou seja, eu vou colocar aqui a âncora, né, o cifrão, em cada um aqui dos itens que a gente está procurando. No caso, a gente está procurando as linhas, né, para estar trabalhando aqui. Aí coloco em A17, B18. Aqui, sempre as colunas elas não mudam, então não precisa estar trabalhando assim, tá? Aí colocando aqui, fazendo a cópia relativa, eu vou ter os valores aqui, 1.679,95, 1.060, 1.805, 257, R$ 800,99, 5.785,88, 7.293,63. Tudo bem, gente? Aqui, vamos salvar aqui essa planilha, tá? No próximo vídeo aqui eu vou estar preenchendo o resto aqui da planilha aqui com vocês. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado deste vídeo. Ele é parte integrante do nosso curso de Excel básico. Nós temos o curso de Excel completo em 3 níveis, básico, intermediário e avançado. Já estão disponíveis os 3 cursos no modelo presencial e no modelo através de lives. Vocês podem entrar em contato conosco para saber mais informações sobre isso. Esses modelos também estão disponíveis para os nossos cursos de programação web. Eles vão estar disponíveis desde as partes mais básicas até as partes mais avançadas. Esses cursos vão estar disponíveis também para venda nas principais plataformas de cursos online em 2023. E nós gostaríamos de saber de vocês agora o seguinte: quais os outros cursos que vocês gostariam de ver aqui na nossa empresa? Deixem o seu like, ativem o sininho para vocês sempre estarem sabendo dos nossos próximos vídeos e comentem aí pra gente, pessoal, o que vocês gostariam de ver nos nossos próximos vídeos, ok? Muito obrigado pela atenção de todos vocês, a gente se vê numa próxima.